Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Com grande alegria que o Grupo Espírita Amor e Fé, mais uma quarta-feira, entra ao vivo para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Hoje, a partir da 425, o sonambulismo. Antes de qualquer coisa, vamos pedir aí para o Zezinho, faz a oração para a gente, Zé, por favor. Prazer. Ao iniciarmos mais um dia de estudo, pedimos humildemente a espiritualidade para que nos abasteça de ânimo, de entendimento, que sua infiltração entre nós e sua influência entre nós possa se manifestar em todo o nosso entendimento da lição presente no dia de hoje. Que possamos estar atentos a essa influência e que possamos transmitir aos nossos irmãos presentes ao vivo e através das ondas cibernéticas todo o conteúdo existente nas lições que faremos ouvir dessa noite. Que possamos todos nós pedirmos aos nossos bons espíritos, aos nossos guias individuais, para que nos orientem nessa caminhada na noite de hoje. Sempre em nome de Jesus, sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Que assim seja. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Maravilha. Vamos deixar registrado, eu vi hoje num estudo, e eu acho legal a gente colocar que esse nosso estudo de quarta-feira, quase toda quarta, né, às 20 horas, pessoal, os trabalhadores e frequentadores do Grupo Espírita Amor e Fé, é um estudo do Livro dos Espíritos, de Kardec, onde nós, além de Kardec, também temos aí os comentários do livro Filosofia Espírita, do Espírito Miramés, onde nós, de uma forma dinâmica, debatemos as questões do Livro dos Espíritos. Então, é interessante e gostoso, porque eu leio, o Zé tem uma opinião, o Roberto outra, a Yerta traz outra coisa, a Regina outra, eu falo outra, o Ricardo, que está nos assistindo, que está aí, já falou boa noite para nós, sempre traz alguma coisa no chat, e eu sempre coloco as questões que aparecem no chat ao vivo. Então, serve para nós, além da divulgação da doutrina espírita, serve para que nós consigamos aí enriquecer os nossos conhecimentos a respeito da doutrina e também
seguirmos aí a orientação de Kardec, a orientação da própria doutrina, no sentido de que é estudando que nós vamos crescer, vamos evoluir e vamos, de uma forma ou de outra, saber o que o Livro dos Espíritos nos traz, que vamos colocar, a razão do Livro dos Espíritos é realmente saber da onde viemos, por que aqui estamos, para onde vamos, como que vai ser isso. Então, isso vem vamos dizer, a engrandecer o nosso conhecimento, e com isso nós estamos também fazendo aí entre aspas, a propaganda da doutrina espírita. Não que nós queiramos trazer gente para nós, não, para a doutrina. O que nós queremos é divulgar, que é a maior divulgação é uma caridade que também nós estamos, de uma forma a engrandecer o nosso entendimento, levar a outras pessoas. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, e depois eu baixo esse vídeo e também coloco no nosso canal do YouTube, no canal do Grupo Espírita Amor e Fé, para ver se atinge mais pessoas, nós possamos aí atingir os objetivos e fazer a nossa parte. Cada um caminha por si, porém, se nós pudermos levar isso para os outros, nós estamos cumprindo o papel da doutrina espírita. Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa a respeito disso, senão eu já emendo aqui para a questão 425. O estudo espanca a ignorância, e a espanta por muito tempo. Sem dúvida. É exatamente isso. E o Livro dos Espíritos, como eu disse, né, Zé, nos traz por que aqui estamos, da onde viemos, para onde vamos, o que somos, sem mistério. Sem mistério. Podemos, então, começar na 425? Bora. Vamos lá. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Vamos explicá-lo? Antes disso, gente, eu queria, desculpa aí eu voltar, mas eu gosto do dicionário, eu fui procurar no dicionário, porque a gente fala sonambulismo, vamos pensar aí a questão sem falarmos ainda da doutrina espírita. Porque sonambulismo sempre vem na nossa cabeça, quando fala essa palavra, o cara dormindo, andando com o braço esticado, andando pela casa, e no que eu fui buscar, principalmente aí na internet, eu fui buscar na página do Drauzio Varela. É engraçado que nós vamos ver aí essa diferenciação. Enquanto no Espiritismo vai nos explicar de uma forma didática, o Drauzio Varela, no blog dele, não sei se é blog ou página, fala que sonambulismo é um distúrbio cuja causa ainda é desconhecida. O que se sabe é que ele se manifesta mais no sexo masculino, em que alguns fatores podem aumentar o risco de desenvolver o transtorno. Sonambulismo é um distúrbio
que se manifesta durante o estágio mais profundo do sono, o sono de ondas lentas, não REM, classificado como uma parassonia. O transtorno se caracteriza pela realização de atividades motoras sem a pessoa ter consciência plena do que está fazendo, uma vez que parte de suas funções cerebrais continua adormecida e ela permanece no estado de transição entre o sono e a vigília. Por isso, na manhã seguinte, os sonâmbulos não lembram ou lembram muito pouco o que aconteceu durante a noite. Amnésia total ou parcial. Então, vamos dizer assim, eu estou indo pela questão de ser na página do Drauzio Varela, como um médico que está falando, tá? E aí eu parto para a doutrina espírita, no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Vocabulários Espíritas, Sonambulismo. E aí fala assim, do latim somos, o sono e o ambulare, andar, passear. Estado de emancipação da alma mais completo do que no sono. Sonho. Tá, vide sonho. Sonho é um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a sua faculdade de ver, que é um dos atributos de sua natureza, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e clareza. O corpo pode agir sob o impulso da vontade da alma. O esquecimento absoluto no momento de despertar é um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo, porque a independência da alma e do corpo é mais completa do que no sonho. E aí ele traz que tem o sonambulismo magnético ou artificial, que é aquele que é provocado pela ação de uma pessoa, que uma pessoa exerce sobre a outra, por meio do fluido magnético que derrama sobre esta. E tem o sonambulismo natural, o que é espontâneo e se produz sem provocação e sem a influência de um agente exterior. Então, enquanto vou utilizar dessa forma, me corrige, Zé, se eu estiver errado, quanto à medicina, porque o Drauzio Varela que trouxe isso na página dele, não tem explicação, para o espiritismo tem, que seria a emancipação da alma. Essa é uma página da Rede D'Or, do Hospital Rede D'Or. É realmente exatamente o que você está dizendo. Eu gostaria de ressaltar apenas o seguinte, de modo prático. Zezinho, só um minutinho, por favor. Põe o teu microfone um pouquinho para frente, que eu acho que está aqui do coisa, que eu estou escutando bem mal o teu microfone. Está baixo o teu Vamos microfone. ver. Aí, joia. Aí, melhorou? Exato. Muito. Eu queria ressaltar apenas um ponto. Como nós veremos,
é um estado de muita independência do espírito. O sonambulismo acontece num estado de profundo sonolência. É o sono mais profundo que existe, o sono de ondas lentas, muito lentas, diferente do sono REM, diferente das outras situações, em que o espírito acordado, como sempre, ele se vale da parte motora apenas do corpo físico, para ele, nesse estado de quase independência, ele poder fazer as manifestações que ele acha necessário. Né? Será que ficou bem entendido? Sim. Apenas esse acréscimo. Muito bom. Vamos lá, então, para A resposta. 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência da alma mais completo do que do sonho. Quando nele suas faculdades adquirem maior amplitude, a alma tem então percepções que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. E aí vem o comentário de Kardec. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Este estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita utilizar-se do corpo. Serve, então, deste como serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo quando se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se Flavinho, tem... Oi? Flavinho, vamos dar uma pequena pausa aí, tá? Vamos. Então, ele está falando, o Kardec está fazendo esse comentário a respeito agora do sonambulismo. Tá? Ele vai partir agora, essa segunda parte do comentário dele, para os sonhos, que é bem diferente. Como ele disse mesmo, o sonho é um sonambulismo incompleto. No sonambulismo, conforme vimos, o sonâmbulo, o espírito, num estado de quase independência, se serve do corpo daquilo que ele precisa. O corpo não vai guardar nenhuma memória, porque ele não tem consciência daquilo. É o espírito que está em plena comando, como ele sempre está, né? Mas ele está em pleno comando, independente de outra função do corpo, apenas a parte motora. Então, como ele diz, se serve para andar, para ir para lá e para cá, nos adultos para dirigir carro, para abrir torneira, para fazer outras coisas. Tá? E também nessa situação, ele não vai guardar nenhum tipo de memória, não vai guardar nenhum tipo de recordação daquilo que fez, porque é uma situação exclusivamente espiritual, em que a pessoa não tem nenhuma consciência daquilo que está acontecendo. Certo.
Ele até faz essa comparação. Ele utiliza o corpo, como utiliza uma mesa, como utiliza um objeto material e pronto. Exatamente, é isso mesmo. Vamos lá, vamos seguir então. Deixa eu. Então, voltando aqui, ó. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito que, então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido. Sensações confusas e, a miúde, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas, que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico. E porque os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes, não têm sentido. Digo as mais das vezes, porque também sucede de serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até, em certos casos, uma espécie de intuição do futuro. O IPEAC nos traz aqui menção ao livro dos médiuns, segunda parte, Manifestações Escritas, capítulo 14, dos médiuns sonambúlicos. Mais precisamente, o item 174, que é muito interessante, e eu vou pedir para vocês aqui a paciência para nós podermos ler. Eu vou colocar para o pessoal aqui, porque eu achei bastante esclarecedor. E fala assim: a lucidez sonambúlica é uma faculdade ligada ao organismo e que é totalmente independente da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do sujeito. Pode, pois, um sonambúlico ser muito lúcido e, ao mesmo tempo, incapaz de resolver certas questões, se seu espírito for pouco adiantado. Aquele que fala por si próprio pode, pois, dizer coisas boas ou más, justas ou falsas, utilizar de mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos seus procedimentos, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É então que a assistência de um espírito estranho pode suprir a sua insuficiência. Mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau, assim como os médiuns. Assim, sobretudo, é que as qualidades morais têm uma grande influência para atrair bons espíritos. Aí ele faz o inverso, remete ao Livro dos Espíritos, questão 425. E aqui, adiante, o capítulo sobre a influência moral do médium.
Então, aqui ele está falando do médium sonambúlico. No que eu entendi, e nós vamos ver aí na sequência das questões, quando ele é só sonambúlico, é dele, é anímico. E quando ele é sonâmbulo mediúnico, é com influência de outro espírito, não é o espírito dele. Entendeu? Deu para entender? Nós vamos ver isso mais para frente. Esse aí está na 172, lá do Livro dos Médiuns, né? 170. 172, no Livro dos Médiuns. Aqui ele fala 4, Regina. Então, mas aí no IPA aqui também tem a 172, que fala justamente isso aí. Sim. Né? Pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que se acham muito frequentemente reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, ou seja, é sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites do sentido. O que ele externa, tira de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seu conhecimento mais dilatado, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium sonambúlico, ao contrário, é um instrumento de uma inteligência estranha. É passivo. E o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Pelo que eu estou entendendo, são duas coisas. O médium, que é o intermediário, recebe o espírito. E o sonâmbulo é o espírito dele, da pessoa. Não é isso? Mas são dois tipos de sonambulismo. Isso aí. Mas o natural e o como é que Não. fala? O magnético. Não. São dois tipos. A mesma pessoa não precisa. O magnético que você está falando é induzido por um terceiro. Eu sou médium sonambúlico. Eu entro no estado de sonambulismo, mas as palavras que eu vou transmitir não são minhas, são de outro espírito. E quando eu sou o sonambúlico, sem ser médium sonambúlico, as palavras são minhas, do meu espírito. Eu não preciso de um terceiro para passar isso. Entendeu? O animismo, ele traz de outras vidas, de outro aprendizado, da sua bagagem intelectual, que já vem se amontoando, já vem se instalando desde outras e outras encarnações. Não é próprio dele, é um animismo, né? Mas com alguma bagagem de entendimento. O Ricardo trouxe aqui, ó, dá para entender. Pela pergunta dele, nós vamos entender. Para ser mediúnico, precisa ter mais de um espírito. É isso? É isso. Exatamente isso. E quando é só sonâmbulo,
Não tenho médium sonambúlico? É sonambulismo? É meu mesmo. É. Vamos ver o que o Miramés nos traz aqui. Sonho e sonambulismo têm muita relação. Um é mais leve, outro mais profundo. O sonambulismo é um sonho mais profundo e, de certa forma, mais real, onde o espírito se mostra livre, desarticulando o corpo nos seus impedimentos à visão da alma. Pode ser natural ou provocado. O sonambulismo natural é aquele que evolui do estado de sonho e onde sempre existe um agente, levando a alma ao sono mais profundo e a ver coisas que antes não percebia. Sonambulismo, em certos aspectos, pode ser revelação do passado, mostrando que a reencarnação é uma verdade. No estado sonambúlico, o espírito se isola do corpo por meio de sua forte vontade e maturidade espiritual. Ele, pela ciência do pensar, retarda a circulação da força vital, como que coagulando-a sem perder para a sua sem perda para a sua volta ao corpo, o que, quando se dá, é na plenitude do silêncio. Não existe violência nessas operações. O sonambulismo que nasce do natural, que nasce do sonho, é um desenvolvimento de certos dons da alma, que deve ser processado com naturalidade e, às vezes, acontece com intercâmbio. Esse estado é mais comum entre as criaturas. Existem algumas pessoas que, em estado de sonambulismo, trazem comunicações, servem como médium e, nesse estado de transe, vertem para os homens belas páginas, como já tem acontecido. São comunicações completamente inconscientes, mas reais, e isso deve ser estudado com atenção pelos alunos da verdade. O maior interesse no mundo espiritual elevado é reformar o homem, é deixar o Cristo nascer dentro da criatura com todo o seu esplendor. É a morte do homem velho, dando lugar ao novo homem, como mensageiro do amor. Deixa eu fazer uma parte. Talvez os textos que foram lidos, tanto do Livro dos Médiuns, do Miramês e do Livro dos Espíritos, se refiram... Zezinho travou. Zé, você está travando. Agora voltou, Zé. Você travou, agora voltou. Não pegamos nada que você falou. Vamos começar de novo. Talvez os textos que nós vimos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e de Miramês, que foram lidos, se refiram, ou pelo menos deem a impressão, do sonambulismo em adultos. Eu não sei se vocês ficaram com essa impressão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o sonambulismo é muito comum. É muito comum. E é muito comum, principalmente em crianças da idade pré-escolar. Isso tem um motivo que o Espiritismo conhece muito bem.
é que o espírito ainda não está completamente incorporado no corpo físico. Ele goza de uma liberdade muito maior. Ele goza de uma autonomia, vamos dizer assim, muito maior do que no espírito de um adulto. Tá? Então dá a impressão de que, conforme os textos, do sonambulismo ser muito comum em adultos. Não, não é. Tá? Existem situações em crianças de um sonambulismo bem discreto, que criança levanta, sai andando pela casa, faz alguma coisa, faz esse tipo de sonambulismo, às vezes muito discretamente, vamos dizer assim, num período muito pequeno, de alguns minutos ou menos até, né? Mas quando isso se manifesta em adultos, tem uma coisa às vezes muito mais complexa da pessoa fazer durante muitos minutos, durante muito tempo, fazer muitos procedimentos por aí. Mas uma coisa que realça esse tipo de entendimento, nós podemos dizer o seguinte: pessoas que não é muito raro isso, pessoas que acordam no meio da noite e sem prestar atenção absolutamente em nada, sem estar acordados, ou seja, num estado sonambúlico, fazem xixi dentro do quarto. Guardam roupa, aqui e ali e acolá. E fazem talvez até outras coisas, principalmente em estados de embriaguez, principalmente em estados de febre profunda, febre alta, em estados de uma letargia, em estados de alteração da saúde de um modo geral. Essa questão da criança aí, Zé, bem lembrado na 426, que nós vamos ver agora, vai ter um caso, eu vou mencionar isso daí também. Vamos lá. Passa bom. 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? E a resposta é a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. E aí, o próprio IPA que nos traz a Revista Espírita, 1859, outubro. E é até um caso, eu vou resumir, engraçado. O título é o seguinte: Magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. E o enredo é o seguinte: um magnetizador foi lá e magnetizou uma criança. Deixa eu ver aqui quantos anos tinha criança. Se não me engano, é 14 ou 15 anos. E essa criança, esse adolescente aí, saiu conversando, falando, tal, isso, aquilo. 13 anos de idade. Jovem Jordão, de 13 anos de idade. O que aconteceu? Foi magnetizado e não voltava. E isso foi levado para o judiciário. O judiciário nomeou 2 médicos. Tem o depoimento dos 2 médicos nessa revista espírita. E o que aconteceu? O juiz condenou o magnetizador. Condenou o magnetizador na seguinte questão: considerando que as manobras imprudentes que provocaram lesão ou doença, o sonambulismo foi tido como doença, constituem delito previsto no artigo 320 do Código Penal. Considerando isso, considerando aquilo, condenou o acusado a 25 francos e multa.
a 1.200 francos de perdas e danos e as custas do processo. E como que ele magnetizou? Através de passe, isso e aquilo. Está na Revista Espírita de 1858, outubro, 1859, outubro, magnetismo reconhecido pelo Judiciário. Eu achei interessante porque desconheciam totalmente essa questão do magnetismo, né? E ele fala exatamente o que o Zé trouxe, que era um jovem de 13 anos de idade. Esse foi provocado, não foi espontâneo. Então, o espontâneo em criança não significa que a criança tenha mediunidade, né, Zé? É isso. Não. É mais normal do que a Então, gente imagina, né? Não. O médium sonambúlico é uma entidade diferenciada do sonâmbulo normal. Não. Entendi. Não tem, são duas entidades diferentes. Né? Entendi. É que o meu caçula era sonâmbulo nessa fase aí. E aí a gente Até que idade? Eu acredito que até uns 8 anos, alguma coisa assim. É isso aí. E aí É a o que é gente esperava. comum. Aí vem aquela questão que a gente sempre comenta, de que ainda não está formado. Isso é. Isso Está aí. mais ligado, tá ligado lá do que aqui, né? Mas ainda tem essas lembranças. Isso. Eu vi um artigo em neurociências que isso pode chegar até 25% das crianças nessa idade pré-escolar. Quer dizer, não que seja um sonambulismo rotineiro, mas alguma ação sonambúlica ocorreu ou ocorre, às vezes, esporadicamente, né? Pelo menos uma vez durante todo esse tempo dela, da infância. Né? Então, é muito comum isso, Muito comum. segundo esse artigo. Ok. O Miramés fala bastante, mas a questão que ele aborda realmente é a questão aí da diferença entre eles, né? Ele fala, no segundo parágrafo aí, eu achei bem interessante, ele fala que as fontes são diferentes. Um é provocado pelos homens, falando do magnetismo, do chamado sonambulismo magnético, e o outro pelos espíritos, ou às vezes é o autossonambulismo, dizendo que este último, bem como o êxtase, é mais raro nos seres humanos, dentre os seres humanos. O natural sonambulismo, quando é provocado, é usado igualmente o magnetismo. Só que os espíritos consubstanciam o seu como o do ser humano, onde quer que se encontre. E aí ele vem falar da questão aí da força magnética, né? E discorre bastante sobre isso. E ele vem falar do fluido magnético, que todos o temos e usamos todos os dias.
estamos constantemente desprendendo esse fluido que podemos chamar de bênçãos da divindade. Nas conversações, emitimos e colhemos magnetismo. É indispensável a vigília para não o doarmos envolvido de escolha inferior. A palavra é um veículo de energia e quem nos ouve recebe de nós fluxo e fluxo dessa matéria rarefeita e alimenta-se dela. Os animais, as plantas, são vítimas desse magnetismo deturpado que o ódio nos faz emitir. Mas, quando elevado, beneficiamos todos os reinos da natureza. O purificador desse fluido é o amor. Para ficarmos carregados de magnetismo elevado, tenhamos em mente a caridade em todas as suas modalidades. Não esqueçamos o perdão com todas as suas diretrizes e façamos crescer a humildade na sua feição de equilíbrio. Nesse correr das virtudes, ampliemos cada vez mais nosso entendimento, pois, no esforço de melhorar, Jesus está sempre na frente, ajudando-nos a subir para altiplanos da verdade. Nosso pensamento é a nossa principal força eletromagnética que temos e que, através dela, é que esses magnetizadores usam para induzir o sonambulismo ou induzir qualquer outro estado hipnótico ou qualquer coisa desse tipo. Mesmer, na época de Kardec, no século XIX, ele desenvolveu e praticou muito isso. Então, até existe essa não sei se é uma ciência, que podemos chamar de ciência, chamada mesmerismo, que é o uso da força eletromagnética para induzir este e aquele. E ele fazia, segundo os relatos espíritas, ele fazia barbaridades através dessa força eletromagnética do pensamento. (427) De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? E a resposta é fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. E aí entra numa seara que, se nós formos estudar fluido vital, fluido universal, tem um capítulo só disso, enorme, e que vamos dizer assim, na minha visão, é bem complicado, tem que ser estudado devidamente para entender. Porque traz muita coisa interessante e que, na minha visão, quando eu li, eu achei confuso. Quando eu fui estudar, já melhorou um pouquinho. Eu precisava ver tudo novamente para ver se eu chego numa conclusão. Que realmente, com toda a sinceridade do mundo, eu não cheguei. Tem um livro de física bom que explica isso, viu? Então,
A Claudinha, nós falamos hoje de física. Estava falando de uma outra coisa, falou de física. Ela falou, eu tirei boas notas em física. Ela falou, e você? Eu falei, faz tanto tempo que eu estudei física que eu nem lembro. Eu nem Que lembro. nota é? E eu não vou, Zé, eu não vou querer nem saber o nome desse livro. Eu já fiz direito para não saber química, física e biologia, meu amigo. O IPEAC nos manda aqui para o Livro dos Espíritos a questão 65. Falar um pouquinho para a gente ver se entende um pouco disso. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? E a resposta é: ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Fala mais da 74 do Livro dos Médiuns, capítulo 4, ruídos, e aí nós vamos entrar numa seara que eu acho que é melhor o Miramés falar. Até que ele começa assim: a escala dos fluidos é inumerável na pouco se sabe a respeito dessa ciência divina. Eles são transformações do fluido universal, ou como se pode chamá-lo, éter cósmico, hálito divino, energia QI e muitos outros nomes dados por variados povos. Entretanto, é a mesma bênção de Deus que se transforma pelo amor em substâncias diferentes. Tá aí o que eu falei que para mim era muito complicado. Ele termina assim: esse fluido vital, eletricidade animalizada, de que fala o Livro dos Espíritos, com muita propriedade, é esse magnetismo do qual nossas mãos estão carregadas e que toma a forma que o nosso coração se dispuser a dar-lhes. Em nossa intimidade, há uma fonte inesgotável. Quanto mais damos, mais temos para distribuir. Curemo-nos a nós mesmos em primeiro lugar, aparando arestas e modificando hábitos, esquecendo vícios e apurando os sentimentos, para que essa limpa de luz possa jorrar de nossas mãos para os corações que sofrem. Aquele que se curar pelas nossas mãos em Cristo passa a fazer o mesmo, ajudando igualmente aos que padecem. A esperança de todos nós é que se crie uma cadeia desse trabalho em toda a terra para a felicidade dos povos.
E agora, na hora de acabar, a Claudinha está me lembrando dos banners. Cadê a... É o fluido. Fluido realmente é bem complicado, mas nós temos que falar. Vamos aí esse finalzinho aí do Miramés? Miramés, que fala que é o poder que nós temos aí de curar, o poder que Jesus nos mostrou impondo as mãos, e é o que, na realidade, emana de Deus e que nós todos fazemos parte. Sonambulismo é realmente Flávio, muito complicado. está encerrando aqui, eu vou precisar me retirar, tá? Tranquilo, Roberto. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Também, velho. Então é isso, gente. Ainda temos aí bastante coisa para falar do sonambulismo. Nós vamos deixar para a semana que vem, a partir da 428. Vou deixar aqui 428. Lembrando que sábado temos a nossa evangelização infantil, a partir das 9h30 da manhã. Chega um pouquinho antes para a molecada acalmar os ânimos. Domingo, nossa palestra. Nossa palestra de domingo é com a Mariana Abdala. Eu ainda não falei com ela, mas amanhã eu mando mensagem e confirmo. E é isso aí. Zezinho, como você fez a de entrada, faz a de saída para a gente, por Sem favor. dúvida. E mais um estudo que termina a noite de hoje e que agradecemos todo o empenho da espiritualidade em nos orientar e na instrução, no estudo recebido através do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Miramés e outras fontes que foram pesquisadas. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a todos nós, participantes, todos aqueles que nos ouviram, deixaram seus comentários e que possamos novamente, na quarta que vem, estarmos juntos, estudando, tentando entender cada vez mais a doutrina espírita. Que Deus nos abençoe a todos e boa noite a todos nós. Beijo, um queijo. Boa noite. Boa Beijo. noite. Noite. Deus quiser. Boa noite. É domingo. Boa noite.